Sou a Brenda, eu tenho 20 anos, fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu sempre quis, desde pequenininha, fazer engenharia, na verdade. Sempre falei nesses negocinhos, feiras de profissões, de escola, sempre falei que queria fazer engenharia, porque eu sempre me dei bem com exatas, na verdade, com todas as disciplinas. Só que eu nunca pesquisei muito a fundo. Só que aí, quando eu fui entrar no 9º ano, eu fiz escola técnica, estudei no IFE, e eu tinha que escolher alguma coisa, alguma área assim para seguir. Eu fui para a área de edificações, para ser coerente, né, com a engenharia. E aí eu comecei a pesquisar mais. Alguém me falou, você já começou a pesquisar sobre o que você quer mais, para você focar? E eu falava engenharia, uma pessoa me falou, você já pesquisou medicina? Eu nunca tinha cogitado medicina na minha vida. E aí, antes de começar as aulas, eu comecei a pesquisar sobre medicina, vi um monte de vídeo no YouTube, cheguei a ver os depoimentos do quadro também, rotina de médico, de estudante de medicina, sobre as faculdades. E desde que eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, não tem nada que eu me encaixe mais, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa que não a medicina. E aí eu sou técnica em edificações, comecei o curso, e eu percebi que realmente essa área de exatas não era para mim, eu não ia ser realizada se eu seguisse isso. E aí, no primeiro ano até o final, eu foquei em medicina, e foi isso. Então, meio que não foi uma opção, né, porque todo mundo sabe que a mensalidade da faculdade de medicina particular é altíssima, e a gente não teria condições de pagar. Ou então seria alguma coisa assim de diminuir a qualidade de vida total da minha família, porque realmente é um valor muito alto. E eu sempre gostei muito do ensino público. Eu estudei no IFE, assim, a vivência que eu ganhei no IFE eu não trocaria por nada. Então, eu saí de uma particular no meu fundamental e fui para uma instituição federal no ensino médio. Eu vi, assim, a diferença, a vivência mesmo que você ganha, e juntando com o negócio do custo, eu falei, é isso, eu preciso fazer uma federal também. Então, eu fiz o meu primeiro Enem no segundo ano. E eu tive uma nota muito, muito, muito boa, mas não o suficiente para medicina. E aí eu fiz de novo no terceiro e fiz de novo no primeiro e no segundo, que eu fiz 2 anos de cursinho. E era sempre uma nota muito boa, mas aquela nota ali na trave. E eu pensava, não é possível, não vou ficar batendo na trave para sempre, eu já tenho a base que eu preciso, eu sei os conteúdos, mas está faltando alguma coisa. E aí eu entrei em contato com pessoas conhecidas que eu vi que fizeram um quadro e foram aprovados em medicina. E eu percebi ali que a questão de questões mesmo, fazer muitas questões, muitas listas, muitos simulados, era o que estava faltando para mim, porque a base eu tinha. E isso, o quadro foi, assim, totalmente decisivo mesmo, a questão das questões mesmo, de listas de exercício. Foi o diferencial. Como eu já tinha feito um ano de cursinho, eu vi que eu não precisava mais tanto, assim, de pegar o conteúdo desde o início. E a questão do quadro é que você pode ir no seu ritmo. Então, já sei aquela matéria, vou logo para a lista de exercício, eu não preciso ficar repetindo e atrasando, assim, de certa forma. Eu otimizo, é muito otimizado, eu vou no meu ritmo, totalmente autônoma. Isso me ajudou muito. Eram os dois, na verdade. Eu fiz um presencial aqui na minha cidade, mas que acabou sendo online à distância, né, por causa da pandemia. E eu fiz um curso online também. E eles me deram muita base, assim, eu não tenho o que reclamar, porque tudo que o ensino médio não abarcou, eu vi nesse primeiro ano de cursinho. Mas o diferencial mesmo, que foi as questões para eu sair da trave, eu consegui com o quadro mesmo, que foi a quantidade imensa de lista de exercícios, de simulados, e a autonomia mesmo que eu ganhei, não tendo que repetir isso tudo que eu vi no primeiro ano de cursinho. Então, eu conheci um menino aqui da minha cidade que fez o quadro, e daí, mesmo pesquisando na internet, eu falei, não, vou para o cursinho totalmente online dessa vez. Alguma coisa que tenha um diferencial que seja focado em medicina, porque o nível é diferente, de certa forma. Então, eu preciso de alguma coisa que foque. Daí, quando eu entrei no site do quadro, eu vi esse garoto que é aqui da minha cidade, tenho pessoas conhecidas em comum, e eu vi que ele foi aprovado direto no ensino médio usando o quadro. E aí, uma conhecida nossa também em comum, que estudou na mesma escola que eu, também utilizou o quadro no ano que ela foi aprovada.
E aí eu comecei a perceber, não é coincidência, né? E aí eu comecei a pesquisar mesmo na internet, vi alguns depoimentos no YouTube, e como o quadro era especializado, era focado assim, em medicina, eu resolvi dar esse voto de confiança, por indicação também. Então, desde que eu falei que eu queria medicina, eles me apoiaram totalmente, inclusive eu não chegaria nem perto de estar aqui realizado do jeito que eu tô, se não fosse o apoio deles, porque todo mundo sabe, né, que medicina tem aquela pressão por causa da concorrência, né? Então, todas as vezes que eu batia na trave ou que eu tava muito exausta, eles falaram, não, você não vai parar, se é isso que você quer, se você não se vê fazendo outra coisa, não tem outra escolha, entendeu? A gente não quer ver você frustrada no futuro. Então, eles sempre me escutaram muito. Falei, tem esse cursinho aqui, eu conheço gente que fez. Eles viram vídeos comigo também, pesquisaram, leram tudo que o quadro tinha disponibilizado. Eles super apoiaram desde o começo, que eu comecei a pesquisar mais sobre o quadro. E é isso. Apoio total, assim, emocional, suporte até financeiro. Tudo que eu precisei, eles estavam disponíveis para mim. E não estaria aqui sem eles, nossa, sem dúvida. A gente acaba se distanciando, né, de muita coisa. A gente abdica de muita coisa para estar estudando 100% ali, para estar focada. E, nossa, sem o apoio emocional deles ali, não teria como. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu já chegava em casa 6 horas do ensino médio, que era integrado, e começava a estudar até umas 10. E aí, no primeiro ano de cursinho, que eu tinha todo o meu tempo disponível, eu estava um pouco menos cansada do que nesse último ano. Eu estudava geralmente de umas 7 da manhã até umas 7 da noite, 8, com pausas, claro, para almoço e tal. Nesse primeiro ano de cursinho, eu confesso que eu dei uma deslizada total na saúde mental, assim, de ter tempo de me distrair e tal. Mas eu tinha companhias, assim, pelo celular, gente que me apoiava de 100%, inclusive não estaria aqui também sem essas pessoas. E aí, no segundo ano, eu comecei a assimilar, assim, poxa, será que esse tanto de trave que eu tô batendo, além da questão de estudo mesmo, de fato, será que isso não é por causa de saúde mental também? Às vezes era isso que tava faltando. Como eu tava trancada em casa, me distanciei de muita gente, não tinha coisa pra fazer até por causa da pandemia mesmo. Aí, nesse segundo ano, eu continuei com essa rotina, assim, às vezes eu acordava um pouco mais cedo, umas 6 horas, começava às 6 horas já a estudar, e tentava vir até um pouco mais cedo, então ao invés de terminar umas 9 da noite, eu terminava umas 5, 6, e adotei também nesse último ano o esporte, que também foi decisivo, eu comecei a fazer canoagem, então me distrair, assim, no meio da tarde tinha uma pausa maior para ir na canoagem, e esclarecer mesmo a mente, sabe? Desfocar um pouquinho. Comecei também a ter auxílio de um profissional, né? De uma psicóloga. E não acredito que seja coincidência, né? Que nesse ano eu fui aprovada, quando eu comecei a distinguir mesmo, tipo, tá, eu tô estudando 100%, mas eu também preciso de mim, assim, cuidar de mim, não só dos meus estudos. Bom, eu nunca fui muito de sair, nada, eu sou bem caseira até, mas, nossa, sem dúvida, sem muita gente, assim, de convívio, sem momentos de lazer demais, assim. Eu tava muito sobrecarregada. No começo, até que não, porque eu tava vendo, tá todo mundo passando por isso, né, pandemia e tal. Mas no começo, no final, aliás, foi pesando demais, assim. Eu tava até me afastando das poucas pessoas que eu tinha comigo, eu tava me afastando porque eu tava exausta, assim, sabe? Inconscientemente eu tava me afastando porque eu tava precisando de mim, sabe? De tempo pra mim, de me distrair, de ver um filme que fosse, porque eu não tava conseguindo conciliar isso tudo. Então, foi exaustivo demais, demais, demais no final do ano. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, depois que eu comecei a fazer isso, que quando a gente tá exausta, quando a gente tá cansada, você pode passar horas e horas na frente do livro que você não vai assimilar nada, você não vai absorver nada. E isso eu só fui perceber depois que eu tive essa oportunidade. É perceptível, assim, começava a estudar de manhã, chegava a hora do almoço, eu já estava muito cansada, mas eu sabia que daqui a umas horinhas eu tinha um esporte para fazer. Então eu voltava, assim, com a cabeça limpa de ter visto coisa que não conta e estudo. E o meu rendimento depois que eu voltava do esporte era totalmente
rendia, né, na verdade. Era totalmente diferente e muito, muito, muito melhor. Então, na verdade, acho que qualquer coisa que a gente começa, a gente tem dá uma estagnada assim, tipo, como eu uso isso? E foi assim com o quadro. Eu demorei um cadinho para me adaptar com a plataforma e tal, e descobri realmente como eu poderia extrair o que eu precisava dali. Então, eu comecei a assistir umas aulas e eu fui percebendo, não, essa matéria aqui eu já sei, já tá muito bem fixada na minha cabeça, vamos direto para os exercícios. E daí, se eu errava algum, eu voltava naquele tópico específico e estudava. Então, geralmente, as aulas gravadas eu só assistia mesmo quando era um assunto que realmente eu estava errando muitas questões. E aí, simulado também eu aproveitava demais. Uma coisa que me ajudou muito no quadro também, na plataforma, foi aquela aba ali que a gente tem para trocar ideia com os estudantes também. Porque em pandemia eu não estava sem ninguém, e aí ver que tinha gente ali na mesma situação que eu, usando as mesmas coisas disponíveis que eu, passando pela mesma situação, a mesma ansiedade, às vezes, isso ajudava demais. E aí a redação também, me adaptei super fácil. Os corretores, né, são maravilhosos, são muito detalhados, e isso me ajudou muito. E mais pro final do ano, quando já estava mais exausta, já estava mais cansada de estudar, como eu estava estudando rotineiramente, eu comecei a assistir as aulas ao vivo, que daí dá aquela sensação, tipo, tem um professor aqui comigo, eu não tô sozinha, isolada. Então, isso também me ajudou bastante. As questões mesmo e as monitorias, né? Quando você tem alguma dúvida, você deixa ele embaixo. Isso eu usei muito porque é o que a gente realmente precisa. Se a gente bate ali numa questão e erra, a gente não pode seguir como se nada tivesse acontecido. Então, ter alguém ali que me respondia muito rápido, não deixava eu esquecer a questão, não deixava eu esquecer de fato a minha dúvida, eu usava muito, muito, muito. Então, foram 9.173 exercícios. Assim, é aquilo que eu falei, eu acho que esse foi o diferencial. A base, o conteúdo, já estava na minha cabeça de certa forma. E no dia da prova, você vai fazer questões, então não tem muito para onde correr. Você precisa pegar o macete da prova que você vai fazer, a questão de tempo, a questão da macete mesmo, né? Você lê primeiro o comando. Isso você só vai pegar se você fizer exercício, sabe? Assistir aula não vai simular exatamente o que vai acontecer no dia da prova. Então, acho que isso foi essencial para mim, sem dúvida, assim, de questão de estudo mesmo, exercícios me ajudaram muito, muito, muito. Eu tentei focar mais nos que eu tinha mais dificuldade e os que valiam mais para a área que eu quero. Então, eu acredito que eu tenha feito muito mais de matemática e física, que sempre foi uma área que me pegava mesmo. Humanas eu sempre me dei bem, mas aquele negócio, né? Humanas, você precisa saber a questão de fato. Às vezes até um conteúdo e tal, mas geralmente é mais focado na questão e no macete que você precisa ter. Então eu acho que foi mais de matemática e a área de de natureza, tanto que o meu aprimoramento do ano passado para esse ano do Enem foi assim escandaloso na parte de naturezas. Então, eu acho que esse foi o diferencial para eu passar, então eu acredito que eu tenha feito muito mais de natureza. Biologia sempre foi meu xodózinho, então eu tinha bastante facilidade em biologia, mas física e química pegava muito. E isso está embutido, né, em natureza. Então, pela pontuação e pela afinidade, eu acho que foi o que eu mais foquei. No meio do ano, desse 2021, eu fiz um vestibular e, assim, foi por uma questão eu não entrei. Então, foi uma trave bem dolorosa. E aí bateu aquele medo, tipo, nossa, eu vou ficar batendo na trave pra sempre, será que isso vai acontecer? Mas aí eu consegui continuar, né, seguir com o quadro, mas eu vou te falar que dessa vez, na questão do Enem, eu tava tão habituada a fazer questão, tão habituada a fazer simulado, e tava tão confiante, de certa forma, meio confiante, meio com medo, né, porque tem medo daquilo repetir, mas tentando ficar tão confiante com um pensamento positivo, que eu cheguei até na prova falando assim, não, esse é meu último. Não sei se é porque eu vou parar de tentar ou porque realmente vou ser aprovada, mas eu tava sentindo, não, esse é o último. Então, acho que medo e confiança estavam andando lado a lado desde da última reprovação. Então, eu acho que foi mais pela exaustão. Eu falei, não quero outro ano. Então, eu tentava só
comecei a pensar coisa ruim, comecei a pensar, não vai dar. Eu falei, não, Breno, você vai sim, você vai, bota na cabeça que você vai. Tem até, todo mundo tá falando aí nas redes sociais, né, de lei da atração. Eu falei, não, vamos praticar isso aí, vamos colocar na sua cabeça que você vai conseguir dessa vez. Então, toda vez que eu tava com um pensamento, não vou conseguir dessa vez, eu vou ter que fazer ano que vem de novo, eu mesma me cortava e falei assim, não, é o último, acabou, você vai conseguir, não tem outra escolha. Então, acho que foi mais pela forçação ali, pela repetição, do que realmente o que eu estava sentindo. O que eu pensava muito é que, assim, eu não tinha noção da quantidade de exercícios que eu tinha feito. Mas como eu estava reparando que realmente a minha rotina de um ano para o outro mudou bastante, eu fiz muito mais exercícios nesse último ano, eu pensava dessa forma, não é possível que depois de tanta coisa que eu fiz, vai cair alguma coisa que fuja disso. Então, acho que foi mais ou menos isso. Eu fiz tanto, que não é possível que vá fugir do que eu já fiz. Então, acho que isso me deu bastante confiança também. Eu acho que não. Eu acho que realmente o que eu pensei funcionou, assim. Nada fugiu muito do que eu já tinha visto. E quando fugiu, eu tentava me colocar no lugar e falar assim, não, é minimamente desconhecido, mas não vai fugir tanto assim. Então, eu fui tentando no dia da prova também. Não, a ansiedade sempre me pegou muito. Acho que até por isso que nos outros anos me atrapalhou também. Mas eu tentei praticar esse negócio da confiança também no dia da prova. Não vai cair nada que você já não tenha visto. E se cair, tenta ser o mais racional possível, sabe? Tenta não ficar nervosa. Se você vê alguma coisa que você estranhar, não se desespera. Vai com calma, porque você tá um ano não, né? Porque a gente carrega a bagagem para sempre. Mas você tá muito tempo estudando isso, então não vai fugir do que você já faz todo santo dia. Então acho que eu fui forçando também a ansiedade não prevalecer na hora. No primeiro dia eu estava bem confiante, porque realmente a área de humanas, pelo menos, é muito confortável para mim, e eu sempre escrevi muito bem, então a redação sempre foi um ponto forte. Mas o tema desse ano deu uma surpreendida e foi o que me desestabilizou nesse ano, porque eu não estava esperando um tema tão diferente, assim, de certa forma. Então, quando eu saí, meus pais foram me pegar, eles super ansiosos, né, que eles passam por isso junto comigo. Eu falei, olha, a prova foi super tranquila, mas a redação, não sei, eu tô com um pouco de medo. Só que aí eles tentam me acalmar, falam, não, você sempre foi bem, você sempre fala que você foi ruim e foi muito bem. Então eu tentei colocar na minha cabeça também, tipo, já passou, você não tem mais o que fazer e bola pra frente. Então, do primeiro dia pro segundo dia, eu fiz uma coisa diferente também, que eu não vi o gabarito, pra não me desesperar se o resultado não fosse tão bom quanto eu queria. Aí no segundo dia, eu me senti super bem, como eu tinha treinado muito naturezas, como eu falei, que era o meu ponto mais ou menos fraco, eu não fugi muito do que eu esperava, né? Então, natureza e matemática também foi super bem, e de novo aquele sentimento veio, tipo assim, foi seu último, sabe? Fica tranquila que você não vai mais passar por isso de novo. De certa forma, eu estava bem confiante dessa vez. Bom, eu acho que eu adquiri, assim, uma maturidade mesmo nos meus estudos, de não precisar fazer o que todo mundo me fala para fazer. Então, não precisei ficar repetindo matéria que eu já sabia, não precisei ficar revendo conteúdo que já estava muito bem fixado na minha cabeça. Eu fui muito autônoma, assim, o quadro me deu muita autonomia de ver realmente o que eu precisava, ver realmente meus pontos fracos. Então, acho que maturidade eu adquiri demais. E na prática mesmo, né, os meus resultados foram, claro, me deu a aprovação que era o que eu queria. Então, foi isso mesmo. Tanto o resultado na prática, quanto no meu método de estudos mesmo, que eu vou levar até agora para a faculdade. Acho que maturidade de não precisar ficar revendo coisa desnecessária que não vai me ajudar, de fato, a progredir e a fixar tudo que eu preciso. Eu acho que o que eu mais aprendi desde que eu comecei a estudar foi não adianta só estudar, sabe? Nada na vida é único. Então, por que no estudo vai ser também? Por que você precisa ficar com um estudo maçante, abdicando de coisas que você gosta? Porque nessa caminhada, tipo, toda vez que eu falava, vou fazer medicina, a pessoa falava, acabou namorado, acabou amigos, acabou festa, acabou tudo. A sua vida vai ser estudar para medicina. E por muito tempo eu segui isso, de verdade. A pessoa falava, não, você tem que acordar 4h30 da manhã, estudar, faz sei lá quantas questões antes do almoço, não pode ver ninguém.
E eu seguia isso, sabe? E no primeiro ano e tal. E daí, depois que eu descobri que fazer esporte me faz muito bem, conversar com quem eu gosto me faz muito bem, separar um diazinho na semana que seja, pra fazer o que eu realmente gosto, assim, foi muito bom aprender isso pra levar e pra não precisar passar por esses momentos de novo até na faculdade. Então, acho que a Brenda agora se cuida muito mais, entende muito mais que é questão de equilíbrio, não é questão de exclusividade, assim, de ficar exausta, sabe? Sem saúde mental nenhuma. E acho que é isso. Acho que ela agora se cuida muito mais e sabe equilibrar muito mais. E funciona, né? Tanto que eu fui aprovada. Então, não é só estudar. Não é mesmo só estudar. Foi mesmo a questão da autonomia, como eu já falei, de não precisar ficar estudando repetidamente coisas que eu já sei, que eu já é meu ponto forte. Até ali, fazendo tantos exercícios como eu fiz, perceber claramente que o que eu estava errando, o que eu não estava indo tão bem, quais eram os meus erros repetidos. Uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo foi a questão do tempo. Fazer as listas de questões respeitando o tempo. Não fazer uma questão e logo olhar o resultado, o gabarito, né, no caso, porque na prova eu não vou ficar olhando o gabarito. Então, fazer a lista e depois você ver seu resultado. E acho que foi isso. Eu anotava, na verdade, eu olhava tudo. Até as questões que eu acertava, eu via lá o gabarito comentado, via se tinha alguma dúvida que podia bater com a minha dúvida, porque às vezes eu acertei ali pelo chute ou porque eu passei perto da lógica, mas não foi exatamente a lógica que eu precisava para acertar aquela questão. Então, mesmo as que eu acertava, eu olhava o gabarito. E as que eu errava, eu dava uma atenção maior. Se eu errei por falta de atenção, por bobeira, eu via o que eu tinha errado e seguia. Mas se era um conteúdo que eu errava repetidamente, eu voltava, às vezes via o material, via a dúvida e assim que eu pudesse, eu repetia aquela lista de questões. Geralmente, esse ano eu estudei muito por simulado também, tentei simular a maior quantidade de provas que eu consegui. Então, vamos supor, eu fazia um simulado do primeiro dia do Enem. Se eu errasse uma matéria específica ali, errava uma questão no simulado, uma questão do conteúdo X. Daí eu voltava naquela lista de exercícios do conteúdo X e refazia. Nossa, demais. Eu acho que todo mundo tem um dia assim que fala, não aguento mais, hoje eu vou chutar o balde. Mas é aquilo, né? Vendo assim, faltam tantos dias pra prova, eu pensava, calma, tá chegando, tá ali na frente, vamos tentar. A questão da preguiça, assim, de refazer as listas. Eu sabia que ver o que eu tinha errado e tentar não errar de novo era o que eu tinha que fazer. Então, não tinha muito por onde correr. Esse era o jeito que eu estudava. Então, era isso. Não tinha pra onde fugir. E a questão de acordar e estar sem vontade nenhuma, nossa, várias vezes. Eu acho que principalmente no final, que você já tá um bom tempo estudando, já tá muito cansada, acho que pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por semana eu acordava falando, não quero. Só que aí eu comecei a ter acompanhamento de uma psicóloga e ela me ensinou que tá muito, muito cansada, você não vai render naquele dia. Então, talvez tenta tirar o finalzinho daquele dia, ou pelo menos uma vez da semana, pra você ver um filme, conversar com alguém, sair com alguém, porque geralmente eu estudava de segunda a sábado e no domingo eu não fazia absolutamente nada, era meu dia sagrado. Só que eu comecei a perceber que talvez só aquilo, depois de 2 anos estudando, não era o suficiente. Então eu tentava tirar pelo menos um diazinho na semana para ver um filme, fazer alguma coisa, para essa questão de querer chutar o balde em algum dia da semana não ficar sendo muito repetido. Eu consegui render mais. Então, perceber, eu acho, como eu tava lidando com a minha rotina, tipo, não, desse jeito não tá funcionando. Fazendo do jeito que eu tô fazendo, eu tô ficando muito cansada. Então, eu ia percebendo e me adaptando, assim, inserindo mais momentos de lazer na minha semana, eu comecei a diminuir essa questão de querer procrastinar. Então, acho que esse também foi um diferencial. No primeiro ano de cursinho, eu pensava totalmente assim. Falei, não, é feriado, não vou parar. Enquanto eu tô aqui descansando, tem 500 outros concorrentes que estão estudando, estão fazendo muito mais do que eu tô fazendo agora. Então, vamos estudar também. 10 horas da noite, tá exausta, morrendo de sono. Não, mas tem gente estudando, então vamos estudar também. No segundo ano, quando eu percebi que eu não ia funcionar, eu ia continuar batendo na trave, se eu
se eu continuasse a pensar desse jeito, eu simplesmente larguei. Tem gente fazendo mais que eu, deixa a pessoa fazer mais que eu, tô nem aí, porque eu tenho que confiar no que eu tô fazendo, sabe? Se eu ficar pensando no outro, eu mesma vou ficar de lado. Então, no esporte, no caso, fazia um esporte, tirava um tempinho para descansar até o corpo, voltava muito mais produtiva, assim. Num dia que não estava rendendo mesmo, logo no comecinho do dia, vou ter uma pausa de almoço maior, vou deitar um cadinho, mas geralmente para não dormir à tarde, até por questão da logística da prova, né? Mas vou ficar um pouquinho no celular, vou ficar um tempinho maior no celular, e isso me ajudava, porque eu voltava descansada mesmo, com a mente descansada. Mas eu acho que se você tá passando por isso, tipo, tem gente fazendo que... Tem gente estudando agora enquanto eu tô descansando, deixa a pessoa fazer, sabe? Não entra nesse negócio não, porque é igual aquele ditado, né? Enquanto eles dormem, sei lá o quê. Enquanto você estiver saudável, assim, por ter descansado, aqueles que estavam trabalhando enquanto você estava dormindo vão estar provavelmente com algum problema mental, algum problema físico. Então, deixa o outro e faz sua parte. Eu acho que foi aprender mesmo a lidar com o meu ritmo. Eu não preciso fazer o que os outros estão fazendo, eu não preciso estudar do mesmo jeito que o pessoal está estudando. Se está todo mundo voltando do zero no segundo ano do cursinho, eu não preciso fazer isso, entendeu? Eu posso ter outra perspectiva de estudos que não aquela que eu já tive no ano passado. Eu não preciso repetir isso. Eu não preciso ficar tendo aula o tempo todo, assistindo vídeo o tempo todo. Eu posso partir realmente para o que eu preciso. Acho que isso mudou bastante, assim, a perspectiva de estudo. Nossa, eu estava muito, muito ansiosa mesmo. No dia eu não consegui dormir. Toda hora eu tinha aquele sonho que parece que você tá acordado. Eu sonhava que eu tava abrindo o site do Sisu para ver o resultado, só que eu tava dormindo. Então eu acordava no susto de madrugada, ia lá e olhava e via que não tinha saído o resultado ainda. E meus pais, eles abraçam esse sonho igualmente, né? Então eles estavam super ansiosos também. Eu acho que eles nem conseguiram dormir no dia também. Aí eu acordei, tava previsto para sair 11 horas da noite, né? Mas eu sabia que não ia sair 11 horas da noite. Então toda hora eu tava olhando o site, não conseguia largar do celular. Meus pais estavam lá pra dentro, né, na cozinha, e eu tava aqui no meu quarto. Daí eu atualizei a página, vi que saiu, comecei a me tremer toda já. Aí eu abri, rolei pra baixo, vi aquele símbolozinho maravilhoso que eu tava visualizando há semanas já do símbolo da aprovação. Comecei a me tremer quando eu vi que eu tinha sido aprovada, comecei a chorar muito, fui tremendo. Meus pais olharam pra mim, tipo, o que tá acontecendo? Abracei eles, chorei muito, muito, muito. Meus pais ficaram super felizes também, claro, começaram a chorar também. Liguei pra todo mundo que me ajudou, porque assim, nossa, rede de apoio é uma coisa que não dá pra deixar de ter também. Tanto de amigos, de colegas, de família. Então, muita gente abraçou isso comigo, sabe? Eu tava sempre me perguntando, como é que tá? Você precisa de alguma coisa? Vamos sair um cadinho? Como é que tá a sua rotina? Me perguntando. Não largando do meu lado, sabe? Porque às vezes eu abdiquei de muita coisa, mas teve muita gente que entendeu o que eu tava passando e me deu total apoio. Então, eu fiz questão de ligar pra cada uma dessas pessoas. Então, elas, nossa, choraram muito também, riram muito também. Então, todo mundo muito bobo até agora. Sempre fala, e aí, doutora? E assim, nossa, eu acho que ver que eles estão igualmente felizes por mim me deixa 1000 vezes mais feliz. Porque isso não é só meu, né? Todo mundo me acompanhou até aqui, então a conquista é de todo mundo. Nossa, totalmente. Eu diria assim, não precisa abdicar de tudo, tudo, tudo. Dá pra conciliar na medida do possível. Você vai ter que abdicar de muita coisa. Às vezes todo mundo vai sair, você vai ter que ficar em casa porque você tem aula. Mas, nossa... Eu diria que eu nem lembro dessas vezes que eu abdiquei do que eu precisei abdicar, porque depois que você passa, some tudo, assim, você não esquece que você passou por tudo aquilo, mas também você não lembra exatamente como foi suado, como foi dolorido. Bom, eu ficava sempre vendo depoimentos dos outros, falando, gente, não é possível que isso vai chegar, não é possível que um dia eu vou estar falando isso, mas, nossa, se você está passando por isso também, se você realmente quer medicina, não tenta correr para outro lado, porque você pode colocar em risco assim, sua felicidade mesmo no futuro. Será que se você tentar um plano B, você vai ser realmente realizado? Você vai estar feliz no que você está fazendo?
Se você quer isso, não tenta mudar de plano, sabe? Se você tem essa oportunidade de estudar, de ter alguém ali te apoiando, continua, cara. Continua que vai valer muito a pena. Como eu falei, quando você vê seu nome na lista, você vai esquecer de tudo que você passou, você vai esquecer de tudo que você abdicou pra estar ali. E assim, nossa, eu não poderia estar mais feliz e realizado. Não caiu a ficha ainda. E com certeza indico muito, assim, sabe? De fato, o que você precisa, que é fazer questão, que é simular ao máximo o dia da prova, porque no dia da prova você vai fazer questão, então não tem pra onde correr. Estuda por questão, estuda respeitando o seu tempo, respeitando o que você precisa, e o quadro vai te dar isso, assim, de mão beijada, de suporte, de gente tirando sua dúvida, uma quantidade enorme de questão. Nem sei se alguém um dia conseguiu fazer todas elas, mas, assim, super vale a pena. Você vai ir no seu ritmo, ter um estudo autônomo, otimizado, totalmente vale a pena. Indico super.